gente! Finalmente hoje eu vou falar então sobre a viagem. Vou fazer tipo um apanhadão igual eu fiz com a viagem de Londres, que eu contei o que eu achei da viagem no geral, tanto de voo, hotel, cidade. E claro que agora tem os parques também, então vou falar um pouquinho o que eu achei sobre os parques. Eu tinha comentado que talvez eu fizesse vlog, mas eu sou uma pessoa assim, eu não consigo vlogar se tem gente me olhando, então eu não consegui gravar falando nos parques. Mas eu gravei várias imagens assim até pra mostrar pra vocês, mas não falei nada, então eu vou comentar algumas coisas aí enquanto vocês vão vendo essas imagens. Então se quiser saber mais como foi a minha viagem, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou começar falando sobre o voo. É um voo longo, 10 horas, o de São Paulo até Orlando. Demora um dia inteiro pra chegar lá, bem de boa, assim. A gente saiu às 4 da manhã daqui de Caxias pra ir pra Porto Alegre, pra ir pra São Paulo e depois pra Orlando. A gente chegou em Orlando, era umas 4, 5 horas da tarde. Só que até passar pela imigração e tal, chegar no hotel já era tipo 7 horas. A gente foi com a Azul e a gente comprou todo o pacote pelo site da Azul, né, Azul Viagens, o que é bem legal porque tu consegue montar toda a tua viagem, passagem, hotel e até os ingressos dos parques, o que eu gostei bastante. Mas comparando com a experiência que eu tive com a KLM, sendo que é um voo longo, claro que não se compara a Londres, que a gente demorou mais de um dia inteiro pra chegar lá, eu não gostei muito porque eles quase não dão comida pra gente. Tipo, é um voo longo, 10 horas, e a gente teve 2 refeições. Eu devo ter falado isso no vídeo de Londres. A gente passou muito bem com a KLM. O serviço deles é muito bom, assim, no quesito. A gente tem 2 refeições grandes e depois tem lanchinhos durante o voo, sabe? Tudo gratuito, tudo dado pela companhia aérea. E a da Azul, olha, quase passei fome. Sendo bem sincera, assim. Cheguei em Caxias e comi um boi pela perna, né? Porque tava morrendo de fome. Então a única coisa que, assim, eu realmente não gostei é porque eles não dão comida suficiente. E não tinha o cardápiozinho lá pra tu pedir, pra tu poder, tipo, comprar, né? Que até nos voos nacionais, pelo menos na Gol, tinha. Tu tinha um cardápio, eles davam o lanche padrão, mas se tu quisesse comprar algo diferente, tu podia comprar. Eles tinham maquininha de cartão de crédito e tal. Ali não vi isso nem no nacional, nem no internacional, então eu achei meio ruim isso. Porque tu praticamente não pode levar comida na bagagem, né? Porque eles podem fiscalizar ali na hora que tu tá passando e segurar tudo, né? Então, não gostei disso. Parece meio ridículo, né? Mas pensa, gente, são 10 horas dentro de um avião sentado, sem praticamente nada pra fazer e nem comida. Mas as refeições que eles deram ali, eu gostei da comida, não foi uma comida ruim, foi uma comida bem boa. Mas podia ter mais uns lanchinhos ali, né, entre as refeições, porque foi bem punk. E eles servem café da manhã ou café da tarde. Quando a gente tava indo, então a gente tomou o café da tarde, quando a gente tava voltando a gente chegou de manhã aqui. Eles passam pra dar essa última refeição, né, essa segunda refeição, muito em cima da hora do avião descer. Tipo, o avião tá começando a descer e eles estão servindo a comida, então tipo, a tua comida não desce, sabe? Isso aí eu achei meio ruim também, eles tinham que ter dado um pouco antes, um tempo maior, assim, pra gente poder realmente comer sem se preocupar do avião tá baixando, sabe? Sério, a sensação é bem estranha mesmo. No geral é isso, eu gostei de poder montar a viagem pelo site da Azul, mas não gostei muito do serviço de bordo da Azul, não. Hotel. A gente escolheu ficar no Rosen Inn, na International Drive, e era o mais próximo da Universal. Tipo, praticamente ficava do lado, a gente conseguia ver o Volcano Bay lá da frente do hotel. Eu achei excelente o hotel, limpinho, organizado, todo dia a camareira passava lá pra arrumar o quarto, então tava sempre tudo limpinho, toalha limpa todos os dias. Lá tinha um papelzinho dizendo, se tu quiser usar a toalha, deixa ela pendurada, que daí a gente não troca. Eu pensei, vou usar a toalha 2 dias, depois troco, né? Mas mesmo assim, mesmo deixando a toalha pendurada, ela trocava todo dia, então é um serviço muito bom mesmo, eu gostei muito do hotel. Achei ele bem localizado, a gente escolheu ele por ser próximo à Universal, ele fica longe dos parques da Disney, mas ele fica numa região mais central,
mas sem ser o centro. A gente não ficou no centro da cidade mesmo. Dali pro centro dava uma meia hora ali de carro, tipo, era bem longinho. Mas a gente escolheu uma localização bem boa, tinha bastante restaurante por perto. Eu super recomendo o Rosen Inn. Sobre a cidade Orlando. É uma cidade enorme, tipo, muito grande mesmo, só que, tipo, é um descampado, aí tem um aglomerado de loja, aí é um descampado, aí tem uma rua de hotel, aí é um descampado e tem mais um aglomerado de loja. Não é uma cidade para tu fazer as coisas a pé. Eles não têm, basicamente, estrutura para isso. A gente foi para um outlet que tinha mais próximo dali, a pé, mas levou um bom tempo. E, tipo, as ruas deles são gigantes, sabe? É, tipo, 5 pistas para cada lado, né? Para cada mão, assim. E tem ruas que tu não pode caminhar, que não tem calçada para pedestre, então, tipo, o pedestre não é permitido, então, basicamente, tu tem que fazer tudo de carro. Mas em algumas ruas tem a calçada, por exemplo, a rua do hotel, obviamente tem algumas ruas que tu consegue ir caminhando, às vezes tu precisa dar uma volta maior para chegar até o local que tu quer, indo a pé. Mas é bem longe, assim, tipo, tudo é muito longe, sabe? É um descampadão, assim, sem nada, e aí tem umas coisas. Então a gente teve que usar o carro, a gente calculou aí os gastos e achamos melhor usar o Uber do que alugar um carro, porque com o Uber tu só paga o Uber, ele leva, busca, deu. Se tu aluga o carro, tu tem que pagar a diária do carro, tu tem que pagar a gasolina e tu tem que pagar o estacionamento. Então isso, tipo, a gente vai gastar o dobro do que a gente gastou com o Uber. Então a gente optou mesmo por usar o serviço do aplicativo e foi super bom. Pegamos só um motorista lá meio loucão, assim, que quase deu ruim. Mas de resto eles eram todos muito bem educados, super pontual, vai, leva direitinho, não fica perdido nem nada. Achei o serviço bem bom mesmo e achei que valeu a pena e eu indico. Claro, se vocês vão em poucas pessoas, né, ou se vocês vão em muitas pessoas, de repente vale mais a pena alugar o carro, porque daí vocês vão dividir todos os valores. Mas para nós, calculando ali, não valia a pena, então a gente optou mesmo por usar o Uber para poder se locomover e fazer as coisas que a gente queria, já que nem tudo era tão próximo e nem todos os lugares havia acesso para pedestre. E eu também, depois que eu cheguei lá, eu vi que não ia ter condições de usar um carro, porque, tipo, as ruas são gigantes, tem trocentas mil sinaleiras penduradas pra dirigir. Eu não ia entender aquilo lá, eu ia acabar fazendo merda. Aí tem uma pista que sempre pode parar, sempre pode andar, que não precisa parar na sinaleira. Aí tem outra que tem que esperar e daí, tipo, é uma loucuragem. Não sei como é que aquela gente se entende lá, mas enfim, né? E sobre transporte, não vi transporte público. Tem um ônibusinho ali na rua do hotel onde a gente ficou, na International Drive, que não custa caro, se eu não me engano era $2, mas ele tinha um negócio assim, se lotou, tu tem que esperar o próximo. E é um ônibus assim, que é norte-sul, se eu não me engano, então tem uns que só vai pro norte, e aí tu vai pro norte, aí se tu quer voltar, tu pega o do sul e volta. Tipo, não tem transporte público, é basicamente carro lá, então... Tem o negócio das bicicletinhas também, a gente até viu pra de repente alugar, mas é bem caro assim pra turista, então não vale a pena também. Mas o que realmente vale a pena, eu acho, é ou tu aluga o carro, né, se tu vai em bastante pessoas, ou então vai de Uber ali, que, sério, é bem tranquilo, o valor sai mais barato do que tu alugar o carro e ter toda a despesa de gasolina e estacionamento. A alimentação a gente passou basicamente hambúrguer ou coisa do tipo, porque eu cheguei lá, levei um susto, digamos assim, porque, tipo, tem muita pimenta em tudo. Tudo é apimentado lá. Então, acabei escolhendo, optando, né, por ficar nas coisas mais tradicionais, que tinha pouca pimenta, então não ia ser muito ruim pra mim. Não é tão barato lá, mas depois a gente viu que depende muito da região mesmo. O McDonald's que tinha próximo ao hotel, custava $10 o combo, mais ou menos. Então, convertendo dá quase a mesma coisa que aqui. Só que aí se tu vai em alguma região mais, sei lá, isolada, mais fora, assim, do centrão,
acaba sendo mais barato. A gente encontrou um McDonald's no meio do caminho, voltando do outlet que a gente foi a pé. E aí o mesmo combo lá tava mais barato, tipo, tava $7, então dá uma diferencinha dependendo da região. E a porção deles é muito grande, a porção normal deles é muito grande, eu não sei como é que aquele povo consegue comer tanto. McDonald's mais tradicional, né, mas café da manhã é enorme, é muita coisa. Teve um dia que a gente foi no Denny's, e aí tinha umas panquecas diferentes lá, eu escolhi uma que tinha banana com salted caramel, e aí resolvi escolher aquela ali. Aí eu pensei, vem só a panqueca, porque não tava dizendo que vinha com acompanhamento, ou pelo menos eu não vi. E aí eu pedi aquela ali, e aí a mulher me chegou com um prato desse tamanho. Bom, quem me acompanhou no Instagram, que viu que eu fui postando as fotinhas no stories do café da manhã, viu que o prato era enorme. E aí logo depois ela chega com outro prato da parte salgada, né, que eles costumam comer as duas coisas, só que tipo o outro prato era maior ainda do que o da panqueca, e, tipo as panquecas era gigante, era tipo grande mesmo, umas 3 assim, e aí mais a parte salgada, então tipo é muito grande. Praticamente nós não almoçávamos, a gente tomava café da manhã pelas 8 e pouquinho, ia comer de novo, tipo, o almoço era 4 horas da tarde, porque não tinha fome, era muita comida mesmo. Então, a porção deles, em todos os cafés da manhã que a gente comeu, basicamente, foi enorme, e aí as outras porções são normal. Eu queria comer outras coisas diferentes, mas daí esse problema aí da pimenta me deixou meio assim. A gente foi um dia no sushi, que eu achei o preço normal daqui, se fosse converter ia dar a mesma coisa que aqui, só que o sushi deles também são um pouquinho maior do que os nossos rolinhos, né, então eu comi muito bem aquele dia no sushi. Eu queria comer mac and cheese e aí eu encontrei em 2 lugares, um restaurante que tinha próximo do hotel ali, achei horrível, tipo ela fazia a massa ali na hora, sabe, ela misturava os molhos e tal, mas achei muito ruim e pagamos caro, pagamos $30 naquele dia. E depois a gente foi no Buffalo Wild Wings, que lá tinha mac and cheese também, só que daí era muito apimentado. Eles tinham uma lista, né, de pimenta, assim, eu pensei, vou pedir o tradicional, né? Não dá pra comer. Pra quem não é acostumado com pimenta, não dá pra comer. Sério, foi muito horrível mesmo. Eu fiquei com a boca ardendo. Acho que foi por isso que o meu lábio ficou todo ressecado, sabe? Porque teve uns dias lá que tava bem intenso. Mas na média a gente gastava $10 cada um por refeição. O café da manhã normalmente dava um pouquinho mais também, era bem mais coisa. Normalmente dava de 25 a $30. Mas as refeições tipo janta e almoço era na base de $10 cada um. Então, pra vocês terem uma ideia de quanto a gente gastou. Claro que isso fora dos parques, né? Mas daí depois eu vou chegar nos parques. E acho que é isso sobre comida. Eles têm bastante variedade, assim, mas eles são... O que tem mais, assim mesmo, é, tipo, rede de fast food mesmo. Restaurante, assim, de comida de panela, foi aquele ali da massa que eu não gostei, e depois a gente não achou mais nenhum. E aí depois a gente começou a procurar, a maioria tem, tipo, muita tradição de pimenta, então acabei não comendo. Aí vai me perguntar, por que não foi no restaurante brasileiro? Não fui, não vou ir para os Estados Unidos para comer, para ir em um lugar que só tem brasileiro. Desculpa, não vou. Apesar de Orlando só ter brasileiro, né? Brasileiro e latino. Não fui em nenhuma lojinha que dizia que era BR, que todo mundo vai, tipo aquela Yes Brasil. Não fui no Camilas, restaurante, não fui. Passei na frente, passei longe, fui embora. Sobre o clima, a gente foi início de fevereiro, lá é inverno, porém a Flórida não é muito conhecida assim por ter um inverno muito rigoroso, apesar de eu ter procurado umas coisas na internet e visto que ano passado em janeiro nevou lá, então, né. Eu tava acompanhando a Nina, que tava lá em janeiro, e eles estavam com frio, só que claro que a característica de frio é muito relevante dependendo do lugar que tu mora. Então ela é de São Paulo, o clima de São Paulo é muito diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Para eles 15 graus é frio, para nós 15 graus é verão, né? Então a gente chegou em Orlando numa temperatura acho que de 13, 14 graus, chegamos lá com um dia feio mesmo, meio chuviscando assim, mas não tava frio, pra mim tava ok. E aí depois a gente pegou dias de sol lindos, maravilhosos e super quentes de 25 a 30 graus, então verãozão pra nós lá. O clima eu achei parecido que daqui, eu não senti nada assim, de muito seco, muito úmido, eu achei bem parecido, mas eu acho que ele é um pouquinho mais seco do que aqui, porque eu tive um problema
nos meus lábios, eles ficaram extremamente ressecados, não adiantava eu passar batom, não adiantava eu passar lip balm, não funcionava, meu lábio ficou extremamente ressecado, porém coloquei os pés no Brasil, voltou ao normal, então eu acho que é um pouquinho mais seco lá do que eu tô acostumada, e o que eu mais senti mesmo foi o lábio mesmo, que ficou bem ressecado. Mas de resto o clima tava bem ok, tava bem bom, não tive problema, que nem tem gente que dependendo da região dos Estados Unidos que vai, passa mal, porque ou é muito úmido ou é muito seco. Eu achei lá bem tranquilo. E aí eu fico pensando, se dava 25 graus em pleno inverno, imagino que deve ser o verão naquela cidade, deve ser um inferno. Deve dar, sei lá, 50 graus, deve ser muito quente. Sobre as lojas, eu não filmei muito ali, enfim, porque quando a gente foi mesmo pra procurar coisa pra comprar, né? Mas eu fiquei um pouco decepcionada com as lojas. As principais ali que eu tava procurando ir, que era a Marshalls, a TJ Maxx, a Target. A Target era bem grande, eu nem olhei toda a Target. Mas eu fiquei um pouco decepcionada porque eu esperava lojas maiores, por exemplo, TJ Maxx e Marshalls, de acordo com o que eu via nos vídeos. Claro que eu não conseguia achar nenhum vídeo assim, específico de Orlando, assim, pra ver como eram as lojas. Ou pra pegar dicas de qual ir, porque tinha várias TJ Maxx, tinha várias Marshalls, tinha várias Targets, vários Walmarts. Eu fiquei um pouco decepcionada com o tamanho das lojas, eu achei bem pequeno. E com a parte de maquiagem muito mais, principalmente TJ Maxx e Marshalls, eu até comentei isso no vídeo de comprinhas de make, enfim. Eu vou linkar esses vídeos aqui caso tu não tenha visto ainda. Eu fiquei tão, me decepcionou um pouco. Sobre as maquiagens, porque eu fiz uma lista de coisas que eu queria. Eu claro que sabia que eu ia encontrar as marcas caras na Sephora, que tem lá, enfim. Tinha tanto no Florida Mall quanto no Millenia. Então, as marcas caras eu sabia que eu ia encontrar. Mas as marcas de farmácia, tinha muita coisa que eu queria e eu não encontrei. Por exemplo, Colourpop tá vendendo na Ulta de lá não tinha. Eu achei um produto da Colourpop na seção de clearance, que é, enfim, ali as promoções feio, que tá pela metade da metade do preço, sabe? Não era um produto que eu queria, obviamente. Mas, tipo, não encontrei, então, a Colourpop, tipo, muitas marcas de farmácia eu não encontrei. Eu queria ver umas coisas da Flower Beauty, não achei. Da Essência, eu não achei. Então ficou faltando algumas coisinhas aí que eu queria mesmo, algumas coisas de farmácia. E vou dizer assim, nem todas as coisas de marca mesmo cara eu encontrei também. Coisas que a Sephora não tá mais vendendo na loja física, mas tem no site. Só que daí também não compensava comprar pelo site, né? Eu queria comprar ali na hora, pegar na mão e comprar. Então eu fiquei um pouco decepcionada nessa questão assim da parte de maquiagem. De roupa eu não fui pra comprar roupa, mas eu passei na Forever, achei várias roupas legais, então comprei. Fui na American Eagle, no Outlet, achei que valeu bastante a pena, tava com umas promoções bem boas, tem umas roupas bem legais também. Na H&M eu passei, acho que eu comprei só um blusão da NASA, se eu não me engano foi. E foi só, eu dei uma olhada assim na loja, mas não achei nada muito assim que eu queria mesmo. Então não fui lá pra comprar roupa, mas encontrei algumas coisas bem legais, assim, com preço bem bom. Sobre os outlets e os shoppings são bem grandes, né? O Florida Mall acho que é 3 vezes maior que o Millenia. Os dois têm lojas bem legais. O Millenia é mais, digamos assim, um shopping pra rico, que tem, tipo, marcas super caras, tipo Chanel, a Tiffany, enfim, tipo, loja de grife mesmo. E o Florida Mall tem umas lojas caras, assim, umas lojas de marcas, mas tem mais lojas de departamento também. A gente foi nos dois, a gente foi primeiro no Florida, depois a gente foi no Millenia, que a gente, tipo, ia comparar os preços, mas né, acabamos que a gente nem precisou voltar no Florida. Nos outlets tem bastante coisa, mas tu tem que dar uma pesquisada, porque, por exemplo, a gente foi num outlet fora dos nomes de outlet, a gente foi no Premium, ali que tinha próximo ao Millenia, mas antes dele tinha umas lojinhas de outlet, tipo, eu não sei como dizer, mas é um complexo de lojas ali, que não é um outlet, não tem o nome, por exemplo, Premium Outlet, enfim. E a gente encontrou uma loja da Calvin Klein que tava com 90% de desconto em cima das roupas. Lá no outlet, tipo, tava 50% ou 60%. Então, tipo, vale a pena dar uma pesquisada aí nesses complexos de lojas fora dos outlets também. Eu vou dizer assim que não encontrei muita coisa no outlet mesmo, ali tipo no Premium, não tem muita coisa de maquiagem. Eu encontrei uma loja de maquiagem que eu comprei umas coisinhas, mas não é assim uma grande variedade e tal.
E uma dica pra quem for lá, assim, que é, tipo, muito chato, passa longe dos quiosques. Daqueles quiosquezinhos que vai ter no meio ali, que é de cabelo, que é tudo BR. Eles descobrem que tu é BR e eles ficam te enchendo os pacová pra fazer chapinha no teu cabelo. E tu acaba tendo que ser meio grossa e deixar eles falando sozinho, porque, sério, eles são muito chatos. Passa longe. Finge que não ouviu, finge que tu não fala nem português, nem inglês, nem nada. Ignore e vai embora. Internet. Internet tem em todo lugar. Qualquer restaurante que tu vá, qualquer loja que tu vai ali, coloca pra conectar, faz o check-in na loja, no restaurante, enfim. E tu tem acesso ao Wi-Fi gratuito, bem de boas, em todos os lugares que tu consegue usar. Porém, eu recomendo ter sim o chip, tá? Porque, por exemplo, quando a gente foi para os parques, apesar do parque ter internet, a internet do parque às vezes não funcionava. E se tu tava para fora do parque já não pegava. Então para tu pedir o Uber, tu já tem que estar lá fora, no nosso caso, né? Então a gente comprou o chip de internet, a gente comprou 10 dias de internet ilimitada, que custou $50. Esse foi o chip mais caro da minha vida. Foi mais caro do que lá em Londres. Não, acho que lá em Londres ainda foi mais caro. Não sei. Tô na dúvida, mas enfim, ou foi a mesma coisa, porque eu paguei a cotação do dólar, mais ou menos isso. Sobre a cotação do dólar, já que entrei nesse assunto, a maior parte do dinheiro que eu levei eu comprei a R$13,90, porque deu uma aumentadona, e daí depois deu uma baixadona, mas a média dele foi R$13,90 e eu até olhei esses dias e tá mais ou menos nessa faixa ainda, às vezes baixa um pouco mais, mas tá meio estável ali. Então a gente comprou esse chip de internet justamente para esses lugares que a gente não teria muito acesso, enfim, para poder chamar o Uber e tal, né? Então eu recomendo ter, porque no parque às vezes eu conectava a internet, mas não conseguia acessar nada, então, né, se tu precisa mesmo é melhor ter o chip. O chip a gente comprou na T-Mobile, que é a operadora que tem lá, né, uma das operadoras. E eu gostei bastante do serviço. Nunca tive problema de não conectar em algum lugar, ele estava sempre muito bom. E usava como roteador, eu roteava a internet e meu namorado usava também no celular dele. Outras coisas que a gente fez em Orlando. A gente foi no Madame Tussauds, né, o Museu de Cera. Foi no primeiro dia, eu acho que a gente foi lá. A gente chegou lá, a gente comprou o ingresso mais barato de uma brasileira que estava vendendo. Ela tava muito doente. Ela viu a gente ali tirando foto, conversando, pediu se a gente era brasileira e tal. Ela falou, olha, eles não reembolsam, eu tentei trocar agora, mas eles não reembolsam o ingresso, então eu tô vendendo um pouco mais barato. Então a gente pagou mais barato o trio de ingressos, porque na verdade a gente ia comprar só o Madame Tussauds e o Icon, né, a roda gigante, mas ela tinha o Sea Life incluso, então a gente comprou dela ali. Deu uns $5. Ela ia fazer mais barato, mas daí a gente não tinha trocado. Então deu uns $5 menos do que o valor total. A gente foi no Madame Tussauds, foi bem legal. E esse é uma atração assim que sempre que eu viajar, que tiver na cidade que eu estiver indo, eu quero ir ver, porque sempre tem personagens diferentes. Eu imagino que em Hollywood deve ser maravilhoso o Madame Tussauds. E eu achei bem legal, então eu acho que é uma atração que vale a pena ir, assim, porque é muito incrível aquelas estátuas de cera, sério, é muito incrível. Saindo do Madame Tussauds, a gente foi no Icon, na roda gigante, demos a volta ali. Ela é bem diferente da de Londres. As cabines, é tudo da Coca-Cola, tá? É Coca-Cola Eye lá. Claro que lá em Londres é Coca-Cola London Eye. Ali eles chamam diferente, eles chamam de com 360. Não tem muita graça aí porque Orlando é um descampado, como eu falei pra você. Só tem um monte de rua. Aí tem uns matos, aí tem umas áreas desmatadas que não tem nada e um pouco de cidade. Tipo, ok, tu vai ver longe assim, mas não é, nossa, que legal, que nem lá em Londres, que tu vê muita coisa lá de cima, né? Que é tipo mais lugar mesmo assim pra tu ver coisa, né? Ali não, é que nem eu falei, é uns ruão. Aí tem uns aglomerados de loja, aí não tem nada, e tem uns aglomerados de loja, tudo muito grande, muito longe, enfim. Fomos, a cabine é menorzinha, como não tinha fila, a gente foi só eu e o meu namorado na cabine, foi bem legal. Mas eu sou cagada, eu tenho medo de altura, então eu basicamente fiquei sentada, agarrada no poste que tinha no meio da cabine. Sério, eu tenho muito medo de altura, não adianta, eu invento de ir nessas coisas, minhas pernas ficam assim, ó, tremendo. Mas é legal também. Seria mais legal se fosse um lugar que tivesse umas vistas maravilhosas, né? Mas não dá pra ver porcaria nenhuma dali, não sei, mato. E a gente foi no Sea Life, então, que
tava incluso nesse pacote, nesses ingressos que a gente comprou. Não é uma coisa assim que eu gosto. Achei bonito, não é uma coisa assim que, nossa, vou ir ver de novo, não. Lá em Londres já tinha também essa atração, é sempre junto com a... É sempre meio próximo essas atrações, né? Lá, a única coisa que fica mais longe lá é o Madame Tussauds, que fica bem distante do London Eye. Mas ali é tipo um do lado do outro, então a gente acabou deixando esse Lac Play só no último dia. Na segunda-feira de manhã, a gente ia sair no final da tarde pra voltar, né? Pra pegar o voo pra voltar. A gente acabou deixando pra ir de manhã. Fomos lá, olhamos, vimos peixe, tudo, filmamos, tiramos foto. Ah, bem legal, vi a Doris lá, o Nemo. Mas, tipo, não é uma coisa assim que eu acho, nossa, eu acho que é uma coisa assim mais criança vai querer ver, sabe? Tem a última parte assim, já saindo quase de todo o aquário ali, que tu pode tocar nos peixes, nas estrelas do mar, não sei o que lá, tudo supervisionado, né? Tem o pessoal que... A menina pediu se eu queria tocar, eu disse que não. Peguei e fui embora. Nessa parte aqui tem a roda gigante Madame Tussauds e o Sea Life, tem umas lojinhas. A gente encontrou uma lojinha que tem um acervo de ossos de dinossauro e tal, assim, que tu pode visitar e ver. Eu não me lembro se tinha que pagar, porque na verdade ela me deu um folheto, eu não achei preço nenhum, até não sei se não era de graça. Mas daí a gente já não tava mais com tempo, a gente saiu dali, foi almoçar e já voltamos pro hotel pra terminar de arrumar as coisas pra poder ir embora. E é isso, então esse foi um resumo. Esse vídeo vai ficar enorme de como foi a minha viagem pra Orlando. Foi bem legal, tem muita coisa assim que eu quero fazer ainda, quero ter oportunidade de voltar lá e fazer. Por exemplo, a gente não foi no downtown, né, no real centro da cidade. Quero ir lá pra conhecer, ver o que tem de diferente lá daquela parte que a gente tava e tal. Mas já sei que não vou, tipo, ir pra comprar coisas, que tem coisas que eu não vou encontrar lá mesmo. Então é melhor eu escolher um outro lugar que tenha essas lojas maiores que eu possa me esbaldar e procurar promoções e ver todas as marcas que eu quero. Mas foi uma viagem muito legal. Foi uma semana, foram 10 dias bem intensos. E que passaram bem devagar, que eu tava... Sempre tem esse negócio que quando tu espera, né? Eu não aguentava mais janeiro, que não terminava janeiro pra poder viajar. Aí eu pensei, não, eu vou chegar lá, vai passar assim, nem vou ver a viagem. E tipo, ela passou bem devagar, a gente aproveitou muito. Sério, foi incrível a viagem. Recomendo muito, assim, quem tiver a oportunidade, tiver um dinheirinho sobrando, ir. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí de saber como foi a minha viagem, o meu relato, né, pós-viagem. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com os amigos. Também te inscreve aqui no canal para não perder nada do que eu sei por aqui. Era isso e até o próximo vídeo.